Todos, senadores e senadoras. Presidente Pacheco, primeiro eu quero aqui registrar, ontem eu estava em viagem em São Paulo, compromisso previamente assumido, mas acompanhei à distância a sua ação em relação à MP 1227 e quero aqui elogiar a atitude, porque algo que nós precisamos ter no Brasil é segurança jurídica e previsibilidade. E uma medida provisória que incrementa a carga tributária, ainda que indiretamente, com uma eficácia imediata, Moro, da Feminina do Senado Federal. Com a palavra como orador, senador Sérgio Moro. Todos, senadores e senadoras. Presidente Pacheco, primeiro eu quero aqui registrar, ontem eu estava em viagem em São Paulo, compromisso previamente assumido, mas acompanhei à distância a sua ação em relação à MP 1227 e quero aqui elogiar a atitude, porque algo que nós precisamos ter no Brasil é segurança jurídica e previsibilidade. E uma medida provisória que incrementa a carga tributária, ainda que indiretamente, com uma eficácia imediata, não só atrapalha os negócios de andamento, mas também afasta os investidores. Desde o início me pronunciei contra a 1227, esperava rejeitá-la no voto, mas foi um feliz movimento de Vossa Excelência, com respaldo da Casa e da sociedade civil e do empresariado, devolver essa infeliz medida provisória, ainda que em parte. Mas registro ainda que tem alguns outros problemas no texto, não tão graves, mas que podem ser discutidos aí com calma na tramitação. Mas, presidente, hoje quero fazer algo um pouco temerário, que não gosto de fazer, mas terei que fazê-lo, que é uma discussão um pouco antecipada nessa casa sobre um projeto que tramita na Câmara e que foi, de certa maneira, levantado de volta na semana passada, que é um projeto de lei que estão sendo denominado de antidelação, que visa dificultar as delações premiadas. Ora, não foi o Brasil que inventou as colaborações premiadas, não foi o Brasil que inventou as delações premiadas. Nós copiamos um modelo internacional que se mostrou extremamente exitoso. O projeto que está para ser discutido na Câmara visa proibir que alguém que esteja submetido a uma prisão, seja uma prisão preventiva ou seja uma prisão definitiva de uma condenação, possa fazer uma colaboração premiada, com receio, e aí há as pessoas de boas intenções, de que a prisão seja utilizada como mecanismo para forçar uma delação. E aí se criam, muitas vezes, narrativas fantasiosas. Eu posso dar um exemplo aqui. Na Operação Lava Jato, em que se fez um largo uso das colaborações premiadas, e que através delas se colheu provas importantes de casos graves de corrupção. O primeiro empreiteiro, senadora Damares, que fez colaboração premiada era o Ricardo Pessoa, que era o dono da UTC Engenharia, e o fez em liberdade, sem que tivesse sido metida a qualquer espécie de restrição de liberdade. Mas se nós formos ver os exemplos, inclusive externos, há sim casos de pessoas presas que resolveram colaborar. O caso mais famoso, senador Girão, de um delator que teve um impacto tremendo na vida de um país, foi o caso do Tommaso Busquetta, que foi o primeiro delator, o chefe da máfia, que aliás foi preso no Brasil, traficava cocaína aqui no Brasil, e tinha sido chefe da máfia italiana, da Cosa Nostra, foi preso no Brasil e extraditado. E ficou famosa a colaboração dele com o juiz Giovanni Falcone, que levou o chamado maxi processo, isso lá em Palermo, em meados da década de 80. Até então a máfia era invencível, os grandes chefes ficavam impunes. Mas a colaboração do Tommaso Busquetta foi essencial para que se condenasse mais de 300 mafiosos, inclusive lideranças, por assassinatos de juízes, de políticos,
de militares, inclusive de um general Dalla Chiesa, a prisões perpétuas. Vamos olhar o exemplo dos Estados Unidos. O famoso mafioso de Nova York, chamado John Gotti, chefe da família Gambino. Tinha um apelido, havia sido processado várias vezes, chamavam ele de Dom Teflon, porque nenhuma acusação grudava nele. Finalmente ele foi processado e condenado, graças, entre outras provas, à colaboração de um delator chamado Sambibu Gravano, preso. Então a grande questão é, nós vamos estabelecer uma limitação tão severa à utilização do Instituto, um instrumento tão importante para o combate do crime organizado, ao mesmo tempo que nós vemos, infelizmente, no Brasil, o crescimento do PCC, o crescimento do Comando Vermelho, o crescimento também de milícias. E nós vamos simplesmente pegar esse instrumento, criar uma restrição arbitrária, diferenciando quem pode fazer e quem não pode fazer delação. Vamos pensar numa situação hipotética. Um sequestro em andamento. A polícia prende um dos membros da quadrilha. E o sequestrador que foi preso diz que sabe onde está a vítima, viva, e pode possibilitar o resgate. E aí você tem uma lei dessa que diz que ele não pode colaborar porque ele está preso. O que a polícia vai fazer? Soltá-lo? Para esperar que ele faça uma ligação de volta? Para poder colaborar? Esse projeto padece, ademais, de vários problemas de constitucionalidade. Porque a delação premiada, a colaboração premiada, é na perspectiva, sim, da polícia, dos agentes da lei, um meio para colher provas contra os seus cúmplices, contra os cúmplices do delator, para desmantelar uma quadrilha, para chegar a provas. No entanto, na outra perspectiva, é um instrumento da defesa do colaborador. E estabelecer simplesmente que ele não pode colaborar porque está preso, é retirar-lhe um desses mecanismos de defesa importantes. É como se a lei estabelecesse que ele estivesse proibido de confessar enquanto mantido dentro do cárcere, porque também a confissão lhe traz um benefício, que não seja a colaboração, mas a confissão lhe traz o benefício da atenuante. Sob todos os aspectos, esse projeto deve ser rejeitado pelo Congresso, seja aqui no Senado ou seja na Câmara, ou pelo menos aprimorado, porque ele padece de inconstitucionalidade, porque a delação é um instrumento poderoso contra o crime organizado, porque podem existir situações de urgência que se reclame uma colaboração de um delator que seja preso, não haja condições de colocá-lo em liberdade. Fazer aqui um alerta, que há alguns que defendem esse projeto sob o argumento de que poderia desconstituir colaborações ou delações pretéritas com as quais as pessoas eventualmente não concordem. Eu acho que casos individuais de eventuais abusos, delações que eventualmente não se gostam ou que se tenham desconfianças, seja em relação a um ou seja em relação ao outro, tem que ser tratados individualmente e não através de regras gerais que eliminem a valia desse instituto. E aqui nós podemos fazer uma última reflexão, senador veneziano. Nenhum ordenamento jurídico do mundo faz essa espécie de distinção, estabelecendo que alguém preso não possa fazer um acordo de colaboração premiada, de fazer um acordo de delação premiada. Se nós adotarmos uma medida dessa aqui no Brasil, estaríamos cometendo uma extravagância em relação a todos os ordenamentos jurídicos do mundo.
Só isso já é uma sinalização de que não é este o caminho, não é essa a solução correta para eventualmente trabalhar eventuais problemas que existam às colaborações premiadas. Não podemos abdicar desse instrumento poderoso contra o crime organizado e nem restringir direitos constitucionais de defesa de quem se encontra respondendo o processo, quer preso, quer solto. Espero que a Câmara possa ter a reflexão necessária para decidir e votar esse projeto com sabedoria. Caso ele chegue com essa restrição aqui no Senado, já adianto o meu posicionamento de que serei veementemente contra essa restrição arbitrária. Muito obrigado.